Boa noite. Começamos a edição desta quarta-feira com um caso, no mínimo, inusitado. Um ex-policial civil vai a uma delegacia registrar boletim de ocorrência de uma tentativa de assalto que sofreu no bairro Cabral, em Contagem. Chegando lá, ele acabou detido. Quem conta pra gente essa história é o repórter Wilson Gomes. Segundo testemunhas, por volta de 2h30 da manhã, um ex-policial civil que mora aqui neste prédio se preparava para viajar com a família, a esposa e o filho. Ele estava saindo da garagem, bem aqui, foi abordado por 3 criminosos. Eles anunciaram um assalto, estavam armados. O ex-policial civil, que também estaria armado, revidou. Houve uma intensa troca de tiros. 2 dos bandidos conseguiram correr aqui pela rua, e o terceiro criminoso foi detido pelo próprio ex-policial civil, bem aqui na frente, próximo a esta árvore aqui, onde a gente pode ver esta poça de sangue. Eu ouvi muitos tiros, rajada de metralhadora. Acordei com os tiros, uma rajada de tiros, uns 10 tiros mais ou menos. Me parece que ele gritou também, eu falei se vocês quisessem levar o carro, podia levar, isso, aquilo, mas aí eles não quiseram levar o carro, depois não ouvi mais nada. O assaltante Rodinei Carlos Martins, de 19 anos, foi trazido para a delegacia de plantão de Contagem. A arma usada pelo ex-policial civil não foi encontrada. O que chamou a atenção é que, segundo testemunhas, ele corre o risco de ficar preso porque tem um mandado de prisão em aberto. No local, ninguém quis falar sobre o caso. Os moradores do bairro Cabral reclamam de insegurança. Assaltos aqui é constante, infelizmente. A gente tem procurado uma segurança, às vezes dentro de casa, instalando circuito de TV. Eu tenho alarme, tenho circuito de TV em casa, para tentar inibir. Mas a segurança a gente sente falta por parte do poder público, né? Em nota, a assessoria da Polícia Civil confirmou que o homem detido é um ex-policial civil expulso da corporação pelo crime de extorsão. O nome dele não foi divulgado e confirmou também que ele tinha um mandado de prisão expedido que foi cumprido e ele será encaminhado para o sistema prisional. Agentes de segurança penitenciários do complexo penitenciário Nelson Hungria, em Contagem, impediram a entrada de celulares na unidade. Os aparelhos foram encontrados no para-choque de um caminhão. Foram encontrados 3 aparelhos celulares, 3 carregadores, 5 fones de ouvido e mais 3 cabos USB. O material estava escondido no para-choque de um caminhão de uma empresa que fabrica bolas em parceria com o complexo penitenciário Nelson Hungria. Os agentes de segurança da unidade encontraram o material durante a revista no veículo. Foi feito o registro de evento de defesa social e a direção da penitenciária vai apurar administrativamente o ocorrido. As investigações criminais ficam a cargo da Polícia Civil. Uma denúncia levou a Polícia Militar a descobrir uma estufa para cultivo de maconha dentro de um apartamento no bairro Santa Terezinha, região da Pampulha, em Belo Horizonte. Além de 72 mudas da planta que dá origem à droga, a polícia encontrou cocaína, dinheiro e documentos falsos. A apreensão foi na rua Maria Cecília. Militares que patrulhavam a região receberam a denúncia de um homem que não quis se identificar. Ele informou que suspeitava da movimentação no apartamento. Como o imóvel estava vazio, os policiais entraram por um muro onde encontraram uma grande estufa montada para o cultivo de maconha, além das mudas já desenvolvidas. Um homem de 30 anos acabou preso. Muita droga também foi apreendida em Juiz de Fora, na Zona da Mata. Os entorpecentes estavam enterrados e acondicionados em tonéis. 3 pessoas foram presas. De acordo com a Polícia Militar, quando chegaram na casa no bairro Ipiranga, em Juiz de Fora, um dos suspeitos estava pesando certa quantidade de droga. Outros 2 suspeitos estavam em uma casa ao lado, no mesmo terreno. Os 3 homens foram presos. Eles são de Montes Claros e todos já têm passagem pela polícia por tráfico de drogas. Parte do material, segundo a PM, estava dentro de um compartimento, enterrado no local. Tinha droga debaixo da pia da cozinha, que eles fizeram a apreensão, e no tambor na parte externa, que esse tipo de atitude é comumente utilizado pelos criminosos. Quando tem certa quantidade de droga,
uma quantia boa, eles colocam dentro de tambor e tentam fazer esse aterramento aí. Foram apreendidas 2 pistolas 9mm, um revólver calibre 44, 4 carregadores, 5 rádios de comunicação, 2 balaclavas, R$ 18.275 em dinheiro, 44 quilos de maconha, 11 quilos de haxixe, 2,5 kg de crack, 1,5 kg de pasta à base de cocaína, 7 balanças de precisão, além de material para o embalo do entorpecente. Foi apreendido também um caderno. Toda a movimentação do tráfico estava escrita nele. Registros que vão de 150 gramas até 30 mil quilos de droga. É uma quadrilha que tenha uma capacidade financeira grande e tentar cercar o máximo possível nossa comunidade desse tipo de criminoso. Casos de febre amarela têm sido registrados no sul de Minas. Em Varginha, a procura pela vacina aumentou depois que 2 mortes foram confirmadas em 2 cidades da região. O seu Milton chegou cedo na Policlínica de Varginha para garantir uma senha da vacinação. Hoje não pode brincar com a saúde não, tem que correr atrás e está imunizado, né? Ele mora num sítio da cidade e está preocupado com os casos da doença no sul do estado. Eu achei mais necessário correr até aqui. Assim como Milton, muita gente foi até a Policlínica garantir a imunização. Os últimos casos confirmados na região deixaram a população do sul de Minas preocupada. A Secretaria Estadual de Saúde confirmou nesta terça-feira a morte de um morador de Poço Fundo por febre amarela. O homem de 88 anos havia viajado em dezembro e, ao retornar para casa, começou a apresentar os sintomas da doença. A Prefeitura de São Tomé das Letras também confirmou uma morte por febre amarela na cidade. O caso é de um turista de São Paulo que visitava o município. Ele chegou a ser internado no Hospital São Sebastião, em Três Corações, mas morreu no dia 17 de janeiro. O caso ainda não foi confirmado pela Secretaria Estadual de Saúde. Os sintomas iniciais da doença incluem o início súbito de febre, calafrios, dor de cabeça intensa, dores nas costas, dores no corpo em geral. A vacinação é a única forma real de se proteger. Em Viçosa, na Zona da Mata, a Prefeitura decretou situação de emergência em saúde pública por causa do surto de febre amarela e também de dengue. O município registra uma morte confirmada. Eu gostaria de saber se o macaco infectado, ele pode transmitir febre amarela para o ser humano. Vera, não, o macaco não transmite a doença em contato com seres humanos. Quem transmite a doença é o mosquito, é a picada do mosquito. O mosquito se infecta, o ciclo da doença se fecha no meio silvestre, entre macacos e mosquito, e o homem, ao entrar nesse circuito, ele acaba sendo infectado pelo mosquito. 2 pessoas foram presas em operação da Polícia Federal de combate à pornografia infantil pela internet no norte de Minas. Um dentista de 44 anos foi detido em Montes Claros e um técnico em contabilidade de 55 foi preso em Francisco Sá. Segundo a PF, eles foram presos em flagrante. Na casa deles foram encontrados arquivos de computadores com imagens de crianças nuas com adultos em cenas que comprovam o crime da pedofilia. Houve ainda o cumprimento de outros dois mandados de busca e apreensão em Pirapora, também no norte do estado. Mas nesse caso ninguém foi preso porque não foram encontradas imagens pornográficas nos computadores. As investigações foram iniciadas em outubro do ano passado, a partir da quebra de sigilo de e-mail dos suspeitos. A Polícia Civil de Boa Esperança, no sul do estado, colheu depoimentos de primos do produtor rural que é suspeito pelo sumiço de uma mulher grávida dele. Segundo a PM, os parentes do homem afirmaram que a desaparecida está morta. Logo após o depoimento das testemunhas que afirmaram para a Polícia Civil que Ed Carlos de Assis Costa teria confessado o assassinato da companheira, policiais e militares do Corpo de Bombeiros deram início às buscas na Serra da Boa Esperança, local onde o suspeito teria desovado o corpo da vítima. Daqui agora nós vamos seguindo a beira da estrada e entrando em qualquer pedaço de trilha que a gente observar que pode ser onde ele tenha desovado
o corpo. Duas testemunhas que são primos de Ed Carlos, namorado da vítima, afirmaram que ele confessou o assassinato da companheira com requintes de crueldade. Por ciúmes, ele teria acertado uma paulada na cabeça dela e, infelizmente, depois ele acabou sumindo com o corpo. Eu nunca imaginei que ele fosse tão cruel dessa forma, de ter coragem de matar ela da forma que vocês viram aí, a pauladas, tocar fogo nela, gente, jogar ela numa ribanceira, grávida de um filho dele. Isso por ciúmes, o que é isso, gente? É o fim do mundo mesmo. Ed Carlos de Assis Costa ainda não foi encontrado pela polícia. Nenhum parente dele consegue contato com ele, segundo informações. Existem viaturas da Polícia Civil em deslocamento na cidade para tentar localizá-lo. Por isso nós pedimos a quem tiver informações de onde o Ed Carlos possa estar, que entre em contato com a polícia para que nós possamos localizá-lo e ouvi-lo, tentando dessa forma localizar o corpo e, se for o caso, responsabilizá-lo criminalmente. Ele não merece viver, não merece. Ele tem que pagar pelo que ele fez. É muita brutalidade, gente. Com uma mulher indefesa e grávida, é muita brutalidade. Não, meu Deus. Um homem foi baleado e morto em Pará de Minas, no centro-oeste do estado. Ele havia acabado de chegar à marcenaria onde trabalhava. 9h47 da manhã, um homem chega de moto e estaciona em frente à marcenaria. Ele parece estar tranquilo, mas está prestes a cometer um homicídio. O criminoso entra e logo saca uma arma. Atira pelo menos 2 vezes em Eric Felipe de Paula Lima, de 25 anos. O atirador ameaça outro rapaz e volta a atirar em Eric, que está no chão. Antes de sair, o atirador ameaça mais uma vez o colega da vítima. Ele pega a moto e foge. De acordo com a polícia, Eric trabalhou na marcenaria por quase 1 ano e tinha ido receber o acerto trabalhista. A PM informou também que ele tinha passagens por tráfico de drogas e deixou o presídio há 4 anos, após cumprir pena. O suspeito de matar a vítima ainda não foi localizado. Uma menina de 4 anos foi prensada pelo elevador de casa no fim dessa manhã em Contagem, na Grande BH. O Corpo de Bombeiros resgatou a vítima inconsciente com parada cardiorrespiratória. De acordo com a corporação, a suspeita é de que a caixa do elevador tenha subido e prensado a criança. A equipe de resgate e unidade de suporte avançado esteve no local e encaminhou a vítima para o Hospital de Pronto-Socorro João 23, na capital. O estado de saúde dela não foi divulgado. Moradores do bairro Arvoredo, em Contagem, estão revoltados com vizinhos que jogam lixo e entulho nas ruas da região. Nossa equipe foi ao local e conferiu que a coisa está feia por lá. Muitos moradores estão indignados com outros moradores aqui dessa região. Olha só, essas pessoas acabam jogando lixo, entulho, resto de objetos, comida, muito lixo por aqui. E segundo os moradores dessa região, são outros moradores que provocam isso aqui. A prefeitura vem, limpa e daqui a pouco tempo, muito lixo por aqui. Os carroceiros jogam aqui, o pessoal coloca entulho todo dia. Isso é todo dia, coloca todo dia, não tem jeito, todo dia. Semana passada tinha pneu aí, lotado de pneu. Isso aí pra dengue, esses trem, né? Frequentemente é jogado lixo aqui e às vezes atrapalha até a circulação na rua mesmo, porque o lixo vem para a rua. São moradores do próprio bairro que fazem isso? Do bairro mesmo e também de outros bairros. Pessoas que vêm de carro, param aqui, deixam um lixo doméstico aqui em frente a esse ponto, essa área da prefeitura. Tem 3 anos que eu moro aqui e tenho seguido aqui, né, tudo aqui que acontece aqui nesse espaço aqui. Nesse espaço aqui, né, a população sempre reclamando de insetos nas suas casas aqui, nos prédios aqui. A Secretaria Municipal Adjunta de Limpeza Urbana de Contagem afirmou que o terreno é limpo periodicamente, mas o grande volume de descarte irregular no local, muitas vezes feito até mesmo por moradores da região, impossibilita que a via seja mantida limpa. Já a Gerência de Licenciamento de Posturas informou que vai enviar amanhã fiscais ao endereço para averiguar a situação.
Uma resolução publicada no Diário Oficial de Minas Gerais determina a liberação de R$ 2.400.000 para cidades que tiveram casos confirmados de febre amarela ou aquelas em que macacos morreram em decorrência da doença. Os recursos vão ser repassados em parcela única via Fundo Estadual de Saúde. Municípios com casos humanos confirmados, com população de até 10 mil habitantes, recebem R$ 50 mil. Acima de 10 mil pessoas, até 90 mil, o valor é de R$ 100 mil. Acima dos 90 mil habitantes, R$ 150 mil. As cidades com epizootias de macacos confirmadas vão receber 20 mil, indiferente ao índice populacional. Para receber o incentivo financeiro, o gestor municipal deve formalizar a adesão mediante assinatura digital do termo de compromisso no sistema gerenciador de indicadores, compromissos e metas. Eu queria saber se quem já tomou 2 doses da vacina ainda corre o risco de ser infectado ou se não tem mais problema, pode ficar tranquilo. Na realidade, hoje nós já sabemos que 1 dose apenas basta. Então não há necessidade de 2 doses. No passado, e até pouco tempo, e essa é a confusão de todo mundo, o Ministério recomendava 1 dose a cada 10 anos. Só que isso caiu por terra a partir de inúmeros estudos que já foram feitos pela Organização Mundial de Saúde. A revisão de literatura sobre isso é muito clara. Então não há necessidade de 2 doses da vacina. Daqui a pouco nós vamos tirar mais uma dúvida sobre a febre amarela. Tem ainda a nova data das eleições para prefeito e vice de Santa Luzia. Vamos falar também do decreto que estabelece normas para transporte por aplicativos na capital. Agora eles vão ter que pagar tarifa ao município para rodar. E prepare papel e caneta. Nós vamos te passar o número de telefone para você ligar e concorrer a ingressos do Bloco da PAN, evento que reúne vários artistas no Carnaval de BH. Entre eles, Pablo Vittar. A Justiça Eleitoral adiou para 8 de abril as eleições em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte. Até então, os eleitores iriam às urnas em 4 de março. O adiamento se deve a uma liminar concedida pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Gilmar Mendes, em 28 de dezembro. No mesmo mês, o TRE editou uma resolução tratando da disputa na cidade. No entanto, os prazos para o registro do estatuto partidário e do domicílio eleitoral foram modificados pelo TSE. Ao examinar a recomendação do tribunal, a Corte Eleitoral aprovou a alteração na data, garantindo a manutenção dos prazos novos para a participação de partidos recém-criados e pela maior participação passiva dos cidadãos no pleito. A chapa eleita em 2016, encabeçada por Roseli Ferreira Pimentel, do PSB, teve o registro cassado pela Justiça Eleitoral em primeira e segunda instâncias. Os candidatos foram acusados de abuso de poder político, econômico e dos meios de comunicação durante a campanha. E se passar repelente, previne a doença? Previne contra a picada do mosquito, Então tem que ser o repelentes aprovados pela Anvisa para isso, mas não previne a doença, previne a picada do mosquito. Lembrando que o repelente tem uma eficácia reduzida com o tempo, ou seja, quanto mais tempo passa, mais susceptível à picada o indivíduo fica. Lembrando que ele tem que ser repetido várias vezes ao dia. A prestação dos serviços de transportes por aplicativos passa a ser regulamentada em Belo Horizonte. A Prefeitura publicou um decreto nesta quarta-feira no Diário Oficial do município, em que estabelece regras para o que chama de serviços de transporte individual, privado, remunerado de passageiros. As empresas continuam definindo os valores da corrida, mas agora passam a pagar uma tarifa ao município. O preço público será estabelecido pela BH Trans, que vai fiscalizar o serviço. Os motoristas de aplicativos como Uber e Cabify terão que se tornar operadores de transporte individual remunerado e vão precisar de autorização da Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte.
A BH Trans irá definir os preços a serem cobrados pelas corridas, levando em consideração o impacto ambiental e urbano e prejuízos com a incidência de tributação. O coordenador do movimento de motoristas de aplicativos em Belo Horizonte não gostou. Segundo ele, a decisão não atende aos interesses da classe. Nós não somos contra a uma regulamentação, somos até favoráveis, desde que ela seja participativa, criteriosa e que não atenda somente a classes alheias aos aplicativos. Nós não vemos extensão de benefícios, regalias e privilégios de taxista para nós. Por exemplo, o direito de comprar carro com 40% de desconto. É uma decisão que não houve uma consulta pública, que seria ideal consultar a população referente ao aplicativo, se é viável ou não. A BH Trans ainda não se manifestou sobre a decisão. Alguns taxistas comemoraram a regulamentação. Tem que ser assim mesmo, hein? É pau pra lá e pau pra cá também. Tem que cobrar, já que cobra da gente, tem que cobrar deles também, né? Não existe jeito de não legalizar. Ou legaliza ou acaba. O carnaval está chegando e o JA vai sortear ingressos para uma das festas mais esperadas na capital. É o Bloco da PAN, evento que será realizado no dia 10 de fevereiro na Esplanada do Mineirão. Vai ter Pablo Vittar, Ludmilla, Matheus Carrilho da banda UO, Gina Indelicada com Henrique Lopes, DJ Leandro Becker e DJ Guilherme Guerreiro. Para concorrer, ligue agora para o número 3209-0966. Eu vou repetir, 3209-0966, o código é o 31. A nossa produção vai entrar em contato com os ganhadores. Participe e boa sorte. E você vai ver a partir de agora no SBT Brasil. Lula perde recurso em segunda instância e pena no caso do triplex é ampliada. Vai saber os próximos passos da defesa do ex-presidente, como foi a reação no meio político e acompanhar as manifestações pelo país. E ainda, caminhão com caçamba suspensa derruba passarela e motorista morre esmagado no Rio de Janeiro. Recebe alta a mãe que foi baleada no 8º mês de gestação. E a melhora do bebê, nascido em cesárea de emergência, surpreende. Ele não deve ter sequela. O JA fica por aqui. Ótima noite para você e até amanhã.